Então, continuando, né? A gente vai ter aqui a exposição oral, conforme eu falei, dos principais problemas e teorias da filosofia da linguagem, a leitura e análise de alguns trechos dos textos filosóficos e a discussão sobre essas teorias e argumentos. Os textos filosóficos, eu coloquei uma série desses textos dentro do SIGA, né? Então, vocês podem encontrar os textos principais desses filósofos dentro do SIGA. Alguns desses filósofos vocês não encontraram o texto, mas tem também umas coletâneas gerais de filosofia da linguagem que podem ser bem interessantes. O livro que a gente vai usar na disciplina, que o caminho que eu vou seguir, é o livro da Sofia Huygens, mas tem uma outra coletânea também de filosofia da linguagem muito interessante que vale a pena vocês lerem, né, que é do Lacan, chama Filosofia da Linguagem, está entre parênteses em português. Ele é um livro muito bom também de filosofia da linguagem, traduzido há pouco tempo. Eu peço para vocês não divulgarem esse livro porque eu creio que ele ainda não foi publicado, né? Ele é de um amigo meu que está traduzindo e que traduziu, né? Então eu peço para vocês não divulgarem e só utilizarem para consulta, para aula, para estudo, esse tipo de coisa. Aí, conforme eu falei, né? Essas provas, meu objetivo é avaliar o quanto vocês conseguiram compreender os problemas que estão em causa e quais são as teorias e as dificuldades e vantagens de cada uma dessas teorias. Então, o que eu aconselho é você pegar os textos dos filósofos, dar uma lida, né? Depois tenta fazer um fichamento apreendendo essas coisas, né? Quais são os problemas, as questões investigadas, quais são as teorias apresentadas, as teses defendidas, os argumentos utilizados para defender essas teses, né? As objeções apresentadas, os paradoxos, as definições. Sempre que aparecer a definição, um conceito importante, anota esse conceito, né? É para vocês terem material de estudo para poder fazer a prova. Sobre as questões da prova, como é que eu lido com isso? Eu, dependendo da disciplina que eu estou dando, eu apresento quais são as questões da prova antes da prova, né? E na prova, vocês vão ter que me explicar as teorias do Frege, do Russell e do Wittgenstein, de modo geral. E como elas se relacionam, o que elas tentam resolver, né? Quais são as dificuldades que elas enfrentam, os paradoxos que elas enfrentam, como elas enfrentam esses paradoxos ou dificuldades, né? Então, quais são as respostas, tudo isso que você vai precisar aprender. Quais são os princípios sustentados ou as pressuposições que elas fazem, ou as implicações que essas teorias têm, né? Então, meu conselho é, enquanto você está lendo e fichando e apreendendo essas coisas, vai construindo um texto já em casa, entendeu? Escrevendo tudo isso que eu estou falando, porque quando chegar na hora da prova, você já vai ter um texto escrito. Quando você escrever o texto, você vai ter determinadas dificuldades de entender algumas coisas, aí você vai saber quais são as dificuldades que você tem, aí você pode chegar em mim, eu posso te ajudar, entendeu? Então a minha sugestão é trabalha desde agora, vai lendo os textos desde agora, não deixa para o final, não deixa para perto da prova, e vai fazendo os fichamentos, né? Eu posso combinar com vocês, se vocês quiserem, em fazer mais uma avaliação, que seria uma avaliação de fichamentos, né? A gente vai pegar 10 textos, né? E eu gostaria de ter um fichamento de cada texto para cada pessoa, né? Então cada pessoa me entregar 10 fichamentos, um de cada texto que leu. Se vocês quiserem isso pode aprimorar na nota, porque é mais fácil tirar uma nota alta no fichamento, né? Mas aí é com vocês. Foram essas as propostas que eu coloquei, né? Vocês têm as duas avaliações de trabalho em grupo, ou as duas avaliações de trabalho em grupo e esses 10 fichamentos. Eu sei que pode ser cansativo você pensar assim, poxa, eu vou fazer 10 fichamentos, eu estou estudando pra caramba, fazendo duas provas. Isso é um pouco cansativo, eu sei. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que muitos alunos por aí estão se dedicando muito. Eu conheci pessoas quando eu estava na graduação
que liam, assim, 2, 3 artigos por dia, sabe? Então, se vocês querem mesmo se desenvolver na filosofia atualmente, eu aconselho para vocês estudem. Pode ser que seja difícil o tempo, rapidinho, minha gata tá aqui. Pode ser que seja difícil o tempo, mas eu garanto que vai valer a pena. Vocês vão se desenvolver bastante e com relação a estudos, eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês, entendeu? Se vocês quiserem um conselho para um artigo, ou de repente que eu leia alguma coisa para poder ajudar vocês, né, numa pesquisa, numa investigação, tamo junto. Então, e com relação aos livros, quais são os livros que eu vou utilizar além dos livros que eu falei, né? Do livro da Sofia Migens e da coletânea do Lycan. Os textos mais básicos desses filósofos, vocês olharem aí no Cigar, vocês vão ver que eu coloquei um texto do Gottlob Frege, que chama Lógica e Filosofia da Linguagem. Essa é uma coletânea de muitos artigos do Frege, todos sobre os temas que a gente vai tratar, né? Vai ter sobre o sentido e referência, a conceitografia, função e objeto, muitos textos importantes da história da filosofia da linguagem, né? A gente vai ter também o texto, minha gatinha, pessoal. A gente vai ter também o texto do Bertrand Russell, o da denotação, né? E também o texto do Ludwig Wittgenstein, Tratado Lógico Filosófico, né? Esses são os 3 textos fundamentais aqui. Aí depois a gente lida com os posteriores a Wittgenstein, com o Wittgenstein II, das investigações filosóficas, e os autores posteriores a Wittgenstein, né? A gente mais ou menos vai tomar 2 aulas para cada autor, e para os posteriores a Wittgenstein a gente vai falar deles em específico, mas também de modo geral tentando tomar uns 3 dias de aula para isso, né? Tem um outro livro também que eu gostaria de aconselhar, que infelizmente eu não tenho o PDF dele, mas ele vende ali na Paulinas, no shopping... Qual é o nome do shopping? Vila Nova, talvez. É um livro do Alexander Miller que chama Filosofia da Linguagem, publicado pela Paulus. Ele é muito bom também. Eu aconselho a dar uma lida, né? E o livro do Kripke, O Nomear e a Necessidade, que é um livro importante e que apresenta argumentos bem interessantes quanto uma teoria que era considerada bem tradicional na filosofia da linguagem, que era o descritivismo de Frege e Russell. Então, o que eu aconselho deem uma lida nesses textos desde agora, porque a gente vai precisar. Se vocês já estiverem adiantados no texto, a aula pode ser mais produtiva e eu não precisaria explicar tudo de novo, né? Explicar desde o início, eu consigo ir mais aprofundadamente. Mas se vocês não lerem, aí eu tenho que explicar as coisas desde o início e acaba que vocês não vão ter tanta informação quanto o que vocês gostariam, né? Quer dizer, o que eu acho que vocês deveriam gostar. Mas... não, era isso que eu queria falar, então, com relação à disciplina e com relação ao aproveitamento que vocês podem ter, sabe? Caso vocês queiram mesmo. Então é isso, pessoal. Eu queria só dar uma apresentada de um modo geral em qual ia ser o caminho da disciplina, né? Os dias de cada coisa vocês podem ver no Cigar, as referências bibliográficas também, mas eu já falei um pouco delas, né? E qualquer coisa vocês podem enviar um e-mail para mim, né? Meu e-mail é Rodrigo, R de rato, L de laranja, C de casa, I de índio, D de dado, @gmail.com. Então qualquer coisa é só falar comigo, pessoal. E a gente se encontra na próxima aula.